Estamos iniciando o nosso estudo agora, e esse é o segundo estudo dessa lição. E o tema para hoje é Morte em um Mundo de Pecado. Estamos felizes por ter conosco o autor das lições desse trimestre, o Dr. Alberto Tim. Ele é diretor associado do Ellen G. White State. Alberto, seja bem-vindo. O prazer é meu também. Então, vamos começar agora. Temos que acelerar por causa do tempo. Nós já tratamos com o assunto do pecado. Na verdade, na última semana falamos como Deus criou o mundo perfeito, um universo perfeito, e então o pecado surgiu. Vocês conhecem o adversário. Lúcifer escolheu rebelar-se contra Deus e o pecado veio à existência. Deus não o criou. Mas Lúcifer fez uma escolha e se tornou Satanás. Agora vamos descer até a Terra e estudar um pouco mais. Creio que você pode chamar de algo pessoal quando Satanás engana Eva. Como isso aconteceu? Até que ponto ele teve sucesso em enganar a Eva? Que tipo de truque psicológico ele usou para fazer com que ela deixasse o caminho perfeito e se dirigisse para a direção errada? Gênesis capítulo 3 é um capítulo fascinante. Fascinante no sentido de seu conteúdo, mas trágico com relação às consequências. E é interessante que temos um contraste entre a palavra de Deus, no capítulo 2, aonde Deus disse que no dia em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. E aí, mais tarde, a serpente diz, não, você não morrerá. Então temos uma tensão entre esses dois. E é claro, no capítulo 3, que Eva entendeu muito bem o que Deus mandou, ou a proibição divina de não comer da árvore. Mas então chega a serpente. E naturalmente você tem em mente que a serpente é, na verdade, somente um médium. Porque Apocalipse 12 fala da serpente, a velha serpente como sendo o diabo, Satanás e assim por diante, com respeito à identificação da serpente. Mas então temos a serpente, e de minha perspectiva, pelo menos a psicologia por trás dela, como a serpente foi capaz de ludibriar, induzir Eva ao erro. A princípio, a serpente usou uma abordagem mais geral. De todas as aves do jardim, vocês não comerão. Ok. Então Eva decide dar um estudo bíblico para a serpente. Ela diz, não. Deus disse assim, nós podemos comer de todas as árvores, exceto essa aqui, especificamente essa. E nós sabemos que a serpente estava ali, tentando convencer Eva a comer do fruto. E o segundo ponto. Em uma segunda fase, a serpente decide então contradizer. Primeiro generaliza e depois contradiz a palavra de Deus. Ela diz, não, Deus sabe. E aí vem o terceiro estágio. E esse é muito significativo, é quando a serpente oferece um conhecimento superior e acusa Deus de esconder a verdade. Deus sabe que você terá capacidade. Deus sabe que você será capaz de entender o bem e o mal, mas Ele está escondendo essa verdade de você. Em outras palavras, Ele quer que você siga apenas o que Ele tem para ensinar e nada mais. E isso foi realmente um desastre. Então a serpente sabia exatamente o caminho que queria seguir por meio desses 3 passos. E basicamente, isso é o que acontece hoje em dia em nossa história quando a tentação aparece. Então ele tem uma estratégia e executa essa estratégia. E infelizmente, por todos nós, Eva comeu o fruto. Quero dizer, seu primeiro erro foi começar uma conversação com ele. Ela não devia nem ter falado com ele, ou conversado com ele, ou mesmo ouvido o que ele tinha a dizer. Mas como você disse, ela começou um estudo bíblico com ele, algo assim. E isso foi um erro terrível para ela. Quando Eva começou essa conversa, qual critério ela usou para escolher crer em Deus ou na serpente?
Como ela se decidiu para um lado ou para o outro? Qual foi o seu processo de pensamento? É interessante que nós deveríamos, primeiro de tudo, não defender Deus. Quero dizer, quando nós caímos em tentação, nós devemos evitar a tentação, mas infelizmente, Eva se expôs à tentação. Então, para dizer, eu não quero criar uma figura muito negativa do método científico, porque no método científico usamos várias coisas. Mas quando se trata de tentação e a palavra de Deus, não é esse o melhor critério. Mas, na verdade, a serpente tentou a Eva, e Eva usou um método empírico, o método científico de observação. E ela então percebeu que, primeiro de tudo, a fruta era nutritiva. E isso foi um dos critérios usados por ela, olhar de uma perspectiva dietética. Por que ela deveria evitar essa fruta? Em segundo lugar, ela usou uma perspectiva estética. A fruta era muito bonita, uma fruta realmente atrativa. E em terceiro lugar, ela observou de uma perspectiva nutricional. A fruta era boa para a saúde. Então vamos supor que nós estivéssemos lá naquele momento, junto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou que ainda hoje tivéssemos essa árvore aqui em nossos dias. Vamos supor que nós pegássemos um dos frutos e o levássemos a um dos melhores laboratórios para uma análise química aqui, ou em algum outro lugar onde você esteja vivendo. E imaginemos que você pedisse para que a fruta fosse analisada. Definitivamente, o resultado seria: essa é uma fruta muito nutritiva, não é venenosa. Nós recomendamos que você a comesse diariamente. Mas qual foi o erro de Eva? Na verdade, ela não percebeu algum símbolo religioso. Existem coisas que não são intrínsecas ou más em si próprias, mas Deus coloca elas de lado como um teste de obediência. E isso foi exatamente o que aconteceu. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era venenoso, era nutritivo. Mas foi colocado por Deus ali, como um teste, para ver se Eva realmente creria em sua palavra, a palavra de Deus, ou seguiria a palavra da serpente. E deixe-me colocar um outro ponto aqui, Eric. Isso de uma perspectiva científica, de um ponto de vista empírico, você veria que a palavra da serpente era muito mais lógica do que a palavra de Deus. Em primeiro lugar, não havia morte. As pessoas não sabiam nada sobre isso. Então, por que eles morreriam? Em segundo lugar, creio que temos algumas evidências, e pelo menos Ellen White diz que a serpente começou a comer do fruto da árvore e dizia: bem, eu não estou morrendo. Portanto, todas as evidências davam respaldo à palavra da serpente e não à palavra de Deus. Por isso, lembre-se, nem tudo que é lógico é verdade. E nem tudo que seja verdade é lógico, quando vemos de uma perspectiva espiritual. Você trouxe um ponto muito interessante. Deus disse quando ele falou do fruto, ele disse: no dia em que comerdes do fruto, certamente morrereis. E o adversário disse: certamente vocês não morrerão. E Eva e Adão comeram o fruto e não morreram naquele dia. Então, alguém olhando de fora poderia dizer: a mim me parece que o diabo tinha conhecimento do que estava falando e Deus não tinha. Mas eu suspeito de que esse não seria o caso. Sim, essa é uma questão bem interessante, porque algumas pessoas perguntam e têm dúvidas dizendo: bem, nesse caso, eles mesmos poderiam justificar a palavra serpente dizendo: bem, de fato, Deus mentiu a Eva. Mas nós temos que ter em mente uma coisa: ainda que eles não deixaram de existir naquele mesmo dia, mas foi naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, que eles receberam a sentença de morte. Do meu ponto de vista, eu entendo que a misericórdia de Deus interveio e prolongou a vida de Adão e Eva.
Ainda que já fossem culpados, tendo sobre si a sentença de morte, o processo de morte já ter iniciado, não apenas para eles, mas para toda a criação. Mas creio que foi um ato de misericórdia da parte de Deus em estender a existência deles. Eu creio que você já, de alguma forma, tocou nesse assunto, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais. Eva fez sua decisão ao aceitar conversar com a serpente. Ela usou a lógica da razão nesse processo e isso a levou em uma decisão má. Fale um pouco mais sobre as consequências da decisão de Eva. A que levou essa decisão de Eva? Bem, a Bíblia é muito clara que essa foi a origem da morte para nós aqui, pelo menos o fim da vida, como nós conhecemos aqui na Terra. E esse é realmente o lugar, o cenário da grande controvérsia. Mas, ao mesmo tempo, você verá alguns pontos. E creio que essa riqueza, a riqueza do capítulo 3 de Gênesis, nós não poderemos ler todas as passagens, mas você poderá lê-las mais tarde. Em primeiro lugar, eles se esconderam. Então havia alguma coisa que provavelmente poderíamos chamar de teofobia ou alguma coisa assim, algo assim. Eles estavam com medo de Deus. E foi isso que gerou todos os outros medos que nós temos. Então, a seguir, de uma perspectiva psicológica, eles começaram a acusar um ao outro. E você vai se lembrar que finalmente eles puseram a culpa em Deus. Começou dessa maneira. Sim, não foi culpa minha, disse Adão, foi Eva. E Eva diz, bem, mas foi a serpente que me enganou. E assim foi. E um pouco depois, você vê o sofrimento vindo de uma perspectiva física, que também veio sobre o corpo humano e até mesmo sobre o ecossistema, a natureza, de uma perspectiva ecológica. Adão e Eva eram os líderes do jardim, e o jardim começa a se deteriorar também por causa do pecado de Adão e Eva. Alberto, eu quero voltar ao que aconteceu nessa história. Adão e Eva fizeram escolhas ruins. Eles ouviram a serpente. Eles a ouviram em suas próprias mentes por meio de um pensamento próprio. Mas, então, antes de Deus se pronunciar sobre o que aconteceria, ele fez alguma investigação do que aconteceu. Fale um pouco sobre isso. Esse é um ponto interessante, especialmente porque Deus tomou a iniciativa. Você se lembra que Adão e Eva simplesmente saíram e se esconderam. Eles não queriam se encontrar com Deus. Eles estavam envergonhados do que haviam feito. Mas Deus os procurou e tomou a iniciativa de falar com eles. E aconteceu o que entendo como sendo o primeiro juízo investigativo dos seres humanos, onde Deus vem, dialoga e até mesmo pergunta: o que vocês fizeram? Por que vocês fizeram isso? E assim por diante. E depois você tem o desfecho. Deus pronuncia uma promessa. Você se lembra? Primeiro a promessa e depois a sentença para eles. Então ele compartilhou essa promessa nessa sentença. E eu gostaria de focar aqui uma parte dessa promessa. É muito significativa, se encontra em Gênesis capítulo 3, no verso 15. Existem algumas palavras interessantes e implicações nesse texto. Vamos, portanto, dar uma olhada. Deus disse: e eu porei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela. Ele ferirá a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Qual é o significado desse verso? O que você vê nesse verso que nos dê alguma esperança e encorajamento? Essa é uma passagem-chave, não apenas no livro de Gênesis, mas creio que em toda a Bíblia. Dentro de toda a Bíblia. Na verdade, encontramos aqui vários elementos. Primeiro de tudo, existe aqui uma promessa de inimizade. Você pode dizer, bem, mas isso é somente alguma coisa simples. Não.
Essa palavra é muito significativa. De fato, a queda de Adão e Eva não foi apenas uma queda parcial, foi uma queda completa. Mas se eles estavam completamente alienados de Deus e do Espírito Santo, como eles poderiam aceitar o chamado da salvação? E temos aqui evidências que Deus realmente colocou na natureza humana essa inimizade. Quer dizer, algo sobrenatural na mente humana, no ser humano. Alguma coisa que permite a eles aceitar o chamado para a salvação. Então você tem aqui a promessa messiânica. Você tem um conflito entre a semente, ou podemos dizer o Messias, o Cristo que viria. Então você ainda tem também a própria serpente, como Satanás. E aqui você tem então a primeira promessa do Evangelho. O proto-evangelho, ou você pode usar outra maneira de expressar isso, mas a primeira promessa do Evangelho. E essa promessa é muito significativa porque fala sobre a luta entre o bem e o mal através da história. E finalmente a semente, ou Messias, triunfando sobre a serpente. Portanto, o plano da salvação de Deus triunfará. E essa é uma palavra de esperança. E apenas mantenha em sua mente que essa é a promessa da salvação do Evangelho. É a primeira promessa do Evangelho no Velho Testamento que antecede a maldição que vem em seguida, ou a punição que Deus tinha que dar sobre o pecado ou a queda de Adão e Eva. Então, ainda que existam más notícias, existem também muitas boas notícias. Na verdade, notícias fantásticas para toda a humanidade. Existe um outro elemento aqui em Gênesis, capítulo 3, que eu acho muito interessante. Em Gênesis, capítulo 3, verso 21, ali diz: "E para Adão e sua esposa fez o Senhor também túnicas de peles, e os vestiu." Existem algumas implicações, algumas premissas aqui que creio que podemos fazer. Uma delas é que Deus não falou e essas túnicas simplesmente apareceram. Elas simplesmente não apareceram sobre o corpo de Adão e Eva. Elas vieram de algum lugar. E existe um significado nisso. Qual seria? De onde elas vieram e qual o seu significado? Alguns estudiosos reconhecem que essa é a primeira referência para um sacrifício de animais, porque elas não são apenas túnicas, elas foram feitas de peles. E para preparar algo feito de peles, você tem que matar um animal e depois retirar a pele ou o couro, e daí usar como quiser. Portanto, você tem um outro elemento aqui, que é o que ele os vestiu. Essa palavra em hebraico, pelo menos alguns estudiosos dizem, que essa palavra é normalmente usada apenas para reis, para vestir reis e sacerdotes. Nesse caso, a ideia de sacerdote ou de sacerdócio aqui é muito significativo. E esse foi o início do sistema sacrificial. Eu não creio que começou com Abel. Você tem evidência disso aqui. Deus, então, não apenas prometeu ou fez um discurso prometendo o Evangelho no verso 15, mas aqui no verso 21, ele, na verdade, ilustrou a ideia de uma substituição. Eles tinham que morrer. A sentença de morte foi dada para eles naquele mesmo dia. Ainda que suas vidas foram poupadas, eles continuaram a viver por causa da misericordiosa intervenção de Deus. E os sacrifícios eram uma forma de ilustração. Vocês têm que morrer, mas na realidade, um substituto foi providenciado. E essa é a ideia de um sacrifício expiatório em lugar de outra pessoa. Portanto, não apenas teoria,
mas uma ilustração prática que continuaria ao longo da história humana até a cruz, quando Cristo, o Cordeiro de Deus, ofereceria sua própria vida como sacrifício. Então, nós estamos aqui, olhando para Gênesis capítulo 3, a primeira indicação de morte. Mas eu gostaria de voltar um pouco nessa história, só por um momento, e olhar para uma outra parte que de fato está conectada com essa, e é sobre a teoria da evolução. Que tipo de desafio encontramos se aceitarmos as ideias que são espalhadas por meio da teoria da evolução? Que problema ela nos traz com essa história da morte aqui? Atualmente, você tem dois modelos, dois tipos de entendimento ao se ler Gênesis dos capítulos 1 ao 11. Um desses é aceitar esses capítulos como uma descrição histórica. E temos evidências bíblicas porque todos os profetas posteriores no Velho Testamento e ainda os escritores do Novo Testamento sempre se referem a elementos de Gênesis 1 a 11, incluindo o relato da criação, também o dilúvio, como um relato histórico, literal e não apenas algo simbólico. Mas outros leitores consideram esses capítulos apenas como uma alegoria, ou outra coisa qualquer que você queira chamar. E então, algumas pessoas releem Gênesis, especialmente Gênesis 1, e dizem que os dias da criação não foram realmente dias literais, mas foram processos evolutivos. E uma das ideias comuns nesse assunto, pelo menos dentro do cristianismo, é que existe um Criador, existe Deus, mas ele usou o processo da evolução para criar o mundo. Se esse foi o caso, então temos que admitir que isso foi antes da queda de Adão e Eva. E, portanto, o conceito bíblico como expresso aqui, e também por Paulo e outros autores bíblicos, você vê essa queda como algo sem sentido, por uma única razão. A forma primitiva de vida já teria morrido antes da queda de Adão e Eva. E mesmo nesse caso, até o mandamento do sábado não faria sentido, porque eras evolutivas não servem para marcar uma semana de trabalho e um sábado de descanso. Portanto, nesse caso, creio que a Bíblia é muito clara de que não havia morte antes da queda de Adão e Eva. E agora sofremos as consequências da queda. Alberto, nos poucos minutos que temos ainda, quais são algumas lições significativas que podemos aprender dessa história sobre a tentação que Adão e Eva se deixaram levar? Como podemos nos prevenir, ou pelo menos lutarmos, para não irmos pelo mesmo caminho? Bem, eu creio que a forma pode mudar, mas a substância ou essência permanece. Tentação sempre é atrativa, e até certo ponto também convincente. De outra forma, ninguém cairia em tentação. E algumas vezes apela ao nosso próprio prazer. Me sinto bem sobre isso. Qual o problema? E penso que uma das razões principais é, olhando em perspectiva aqui do que Eva fez, parece ser um ato bem simples. Que problema existe em comer ou não comer uma fruta? Mas teve consequências trágicas através da história humana. Então, nossas ações, nossas decisões, se nós estivermos relendo a palavra de Deus, tentando fazer a Bíblia dizer o que eu quero que ela diga, e não o que ela realmente diz, pode trazer consequências trágicas, não apenas para a vida presente, mas para o futuro, para a vida que virá. Então, creio que temos que considerar que a palavra de Deus nem sempre é lógica da maneira que esperamos, mas é sempre confiável e tem o melhor caminho para seguirmos.